Olá, parentes e ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes do Conhecimento. Hoje a nossa conversa é especial porque a gente vai ouvir uma mais velha, uma mulher que carrega nos seus gestos, nas mãos e na palavra o conhecimento das plantas medicinais, que entende sobre a cultura e sobre a tradição das comunidades, e sobre o cuidado que devemos ter com as plantas. Desde já eu quero lhe agradecer por aceitar conversar comigo. Sua palavra é muito importante para nós. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sua idade. Pois é, me chamo Maria Valdívia, sou da comunidade de Vajota, Tremembé, indígena Tremembé. Tenho 54 anos e desde menina que eu vejo meus avós, minhas tias, minha mãe fazer sempre remédios medicinais, né? Como a malva, a imburana de cheiro, o mulugu, a tatajuba. Sempre essas plantas a gente se faz remédio. O boldo, o balso, né? O linhaço. Tudo isso a gente tem na área da gente e sempre a gente se cuida das doenças que a gente tem, dos problemas que a gente tem. A gente se cuida com essas plantas medicinais e é nós mesmo que faz. Quando a senhora era pequena, né? Criancinha, você se lembra qual foi a primeira planta que você aprendeu a usar para cuidar de alguém? A primeira planta que eu lembro foi a minha avó fazendo a rapa do joá com uma ruçara que a gente tinha na pele. Umas coceiras que se chamava curuba. Coceira, né? Coceira, se chamava curuba. Essa coceira, o nome dela chamava curuba. E aí a primeira vez que eu vi foi minha avó tirando a casca, fazendo a água, ela dá espuma da casca do joá e aí banhar a gente. Certo. Como era o momento em que as mulheres se reuniam para preparar esses remédios, os chás? Como vocês faziam para fazer esses preparos dos remédios? As mais velhas se juntavam e a gente sempre mais nova tinha a curiosidade de ver, de saber como era que elas faziam. E aí a gente foi vendo, foi aprendendo, né? Quando a senhora ia colher uma planta, né? O que você sentia naquele momento? Senti uma sensação boa. E até porque tinha umas que a gente tinha que pedir. Tinha que pedir a ela. A planta mesmo, a gente tinha que pedir. Né? Como uma arruda, para ela não morrer. Né? A gente pedia. Minha mãe arruda, me dê 2 folhas, 3 galhos dessa arruda para fazer um chá, para me curar. Aí dizia da mãe do corpo, que a mulher tem. Sempre era assim. Muito interessante. Assim como também, fugindo um pouco das plantas medicinais, a acerola, né? Quando o povo fala que, os mais velhos falam que quando é pra gente vai pegar uma fruta, acerola, a gente tem que pedir com licença, né? Isso. Pra não dar coceira, essas coisas. Pois é. A senhora conversava com as plantas ou só escutava em silêncio? A gente conversava também. A gente conversava que era para a bichinha não morrer, para a bichinha ter mais, né, ficar mais ativa, né, chegar de manhãzinha. Quando a gente ia tirar o leite da janaguba, a gente chegava às 5 horas, na vorada, né, na vorada, 5 horas, 4h30, mais tardar 5 horas. Porque depois das 7 não presta mais para a gente tirar o leite. Aí a gente ficava conversando com ela, com a planta, isso. Pronto. Continuando aqui, a senhora lembra de alguma cura que te emocionou? Tipo assim, um parente doente que você fez um chá
de alguma planta Sim. que curou a pessoa? Sim. Aí uns anos atrás, um compadre meu levou um acidente, né? E ele veio para mim fazer um remédio. E eu fiz 4 garrafadas, né? Do bálsamo, da cana do brejo, não tô lembrado muito dos outros. Mas eu fiz essa garrafada para ele, dos remédios que eu sempre acostumo fazer, e ele ficou bom. Depois ele veio perguntar quanto era. Não, você não me deve nada. Reze por mim e pronto. Fiquei muito emocionada, porque ele me disse que ficou bom, comadre. Tô que é um menino, e ele tem mais de 60 anos. Tô que é um menino, não sinto uma dor, ô remédio santo. Fiquei muito emocionada com isso, muito mesmo, me emocionou. Quais os cuidados, assim, você poderia explicar? Você como uma senhora que cuida das plantas medicinais que tem na sua casa, canteiro, tem a planta, o bálsamo, né? Tem uma cana do É brejo. isso. Quais os cuidados que você tem com essas plantas que devem ter para as plantas crescerem saudável? Ter bastante cuidado da água, né? Ter bastante água e sempre colocar uns adubozinhos, né? Um paú de cajueiro, a bosta do gado, do chiqueiro, que a gente sempre acostuma fazer isso. E livrar muito do fogo, né? Do fogo, não sapecar. Sempre a gente tem que ter esse cuidado. Sempre é adubo naturais, né? Sempre nada é de adubo naturais. químico, nada de... Tudo paú orgânico. de cajueiro, o estrumo do gado. A gente quebra e faz ele amassadinho e bota. O que a senhora ensinava para as meninas mais novas? Para as suas filhas, filhas, os netos? O que você ensina para eles sobre as plantas, sobre a cura? É sempre cultivar, né? O que a gente ensina, tem que ensinar é sempre cultivar, para não deixar se acabar esses costumes que a gente tem de fazer, né? Porque serve, é bom. E elas sempre cultivarem, vendo eu fazer, eu sempre digo, minhas filhas, vocês cuidem, vocês têm que fazer isso aqui também, isso assim, é muito bom, o moxó, a xanana, é muito bom para inflamação, para remédio, para mulher, vocês têm que aprender e fazer, tem que ver quando estiver fazendo, tem que sempre estar olhando, por modo de continuar a fazer, para não deixar. Sempre ensinando, né? Sempre ensinando. E você acha, né, que esses conhecimentos, eles estão se perdendo, estão se acabando ao longo do tempo? Para muitos estão, porque o pessoal, a danação é só os postos, né? Só os postos de saúde, Bula, né? Bula, isso, só remédios, isso. Eles não cultivam. Não são mais de usar os de remédios usar caseiros, isso mesmo, né? com certeza. Até porque a maioria dos jovens hoje em dia, né, eles não têm tanto interesse em saber, isso mesmo, saber dos remédios caseiros, de sobre fazer. as plantas, sobre cultivar. Acho que um comprimido serve mais ligeiro, mas nem sabe que acaba um e lá se vem outro, né? Outra doença, né? Outra doença, nós sabemos disso. O que a senhora vê quando vê os jovens assim mais interessados em aprender sobre as plantas? É muito bom. A gente fica muito alegre, é muito bom, porque tá acreditando, né? Tá acreditando naquele costume que a gente tem, naquela atividade que a gente tem de fazer. Tem algum ensinamento, né, que a senhora sempre repete para não ser esquecido, para você não se esquecer, algum ensinamento que lhe passaram? Você poderia falar para nós? Ensinamento assim que a sua avó, né, lhe ensinou, que você sempre continua fazendo para não se esquecer? Isso tem, porque é assim, muitos remédios que às vezes a gente quase não tá lembrado. Aí a minha avó dizia que era assim. Ou minha mãe fazia, era assim. É bom fazer. É bom a gente fazer. Como a reza, né? Da dor de barriga, do quebrante, do sapim. Menino, isso aqui é sapim. Por que não pode, para rezar, procurar um rezador? Isso aqui é sapim. Menina, esse menino tá aí com quebrante. Inclusive, tem plantas que servem para
rezar, né? Isso, como tem peão. como um peão, a vassourinha, os matinhos, né? De rezar, é o peão e a vassourinha. Minha mãe só reza com a vassourinha. Já o meu sogro só reza com o pinhão. Aí cada um, né, tem seu... Como a senhora prepara um remédio? Assim, um chá, quando assim, como uma garrafada. Você poderia explicar aqui pra nós? Tipo a garrafada do Bálsamo. O Bálsamo, você falou que serve pra acidente, né? Pra pancada. Falar que o meu irmão... Não, primo meu, ele tinha quebrado, teve uma fratura, né? E aí, tomando essa garrafada, ele melhorou, né? O médico falou que não havia mais fratura naquele local onde ele tinha fraturado. Que foi, ele tomou a garrafada do Bálsamo. Você poderia explicar para nós como faz a garrafada do Bálsamo? Sim, a garrafada do Bálsamo para pancada pode ser de acidente, pode ser de queda, de qualquer coisa. Você pega a folha dele e passa no liquidificador ou pila. De primeira a gente pilar no pilão, né? Hoje as coisas como estão mais fáceis, o pessoal estão fazendo no liquidificador, mas primeiro nosso pilar era no pilão. Pisa bem pisadinho no pilão ou passa bem passadinho no liquidificador, aí coloca leite de gado e dá para beber uns 9 chá. A gente chama chá, né? Mas só que não é água, não é o chá, né? É ele passado ou pisado. Coloca o leite de gado ou leite de caixa e dá para a pessoa beber. Pronto. Para encerrar aqui, a senhora poderia deixar uma palavra para as futuras gerações, para os futuros indígenas, para as futuras pessoas que trabalham nisso, né? Que fazem, assim como você, como a senhora, fazem chá, essas coisas. Qual palavra você deixaria para as futuras gerações? Não só para as futuras gerações indígenas, como também para os não indígenas. A palavra que eu poderia deixar, que eu posso deixar para este tipo de gente, para nós todos, tanto para mim como para elas, e principalmente para estes novos de hoje, é que não deixasse se acabar, não deixasse, sempre continuasse a fazer, quem não sabe, procurasse, quem soubesse, para aprender a fazer. É muito bom, porque tem muita doença, minha gente, que não é curada com só o remédio da botica, dos postos, do hospital. Sim, como sempre remédio caseiro. Esse aí é o melhor de tudo, porque quando não cura aquela, mas cura outra. E o posto, o hospital, não. Aí o que eu deixo, eu deixo essa palavra para essas pessoas, que se não deixe se acabar, não deixe nossas raízes se acabar, né? Porque é um remédio muito bom mesmo. Pronto. Vamos cultivar, né? Nossas plantas. Quero agradecer aqui, né, profundamente por essa conversa e por compartilhar a sua palavra conosco. O que foi dito aqui não é só memória, é raiz e força e também cuidado, né? Então, a gente encerra por aqui mais um episódio do podcast Raízes do Conhecimento e que possamos continuar ouvindo nossos mais velhos e respeitando os saberes que eles vivem, né? Então, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.